Bom, dentro do scaffolding, dentro do seu corpo, a gente vai usar o list view, que é o elemento que a gente vai estudar nessa aula. Então, o list view, ele constrói uma lista. Para tanto, a gente faz uma interação na lista de produtos que nós criamos. A lista de produtos tem 6 itens, né? Que são feitos em cima de uma classe que a gente pré-desenvolveu. E aqui a gente passa atributos do list view, a gente configura o list view para se comportar da maneira que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente passa o que? O list view length. Então, como uma lista, ela tem vários parâmetros que a gente pode estar utilizando. Reverter a lista para ficar ao contrário, verificar se ela está vazia, e etc. Deletar todos os itens. Então, o length é um atributo que traz o tamanho da lista, né? Então, muitas linguagens têm isso, né? Quando você tem um elemento lista, ele vai ter um conjunto de ações para a lista. Elemento do tipo texto, no caso string, tem um conjunto de coisas que ele pode fazer e assim sucessivamente, tá? Então, estudar um pouco sobre listas em Dart, né? Mas ela tem um funcionamento muito comum em outras linguagens, tá, pessoal? O atributo item builder. Então, aqui o item builder, ele faz uma iteração. Então, o list view, ele tem uma função para iterar. Então, eu passei o item counts para indicar quantos itens vão ter nessa lista. No caso, 6. List produtos, na nossa lista de produtos, todos os produtos vão aparecer nessa lista. Então, esse item builder, né, ele vai construir, né, cada um dos itens para nós. Então, veja bem que aqui, pessoal, a gente passa uma função, né, tá no padrão da documentação, mas o que acontece? Cada item ele vai ter o seu index, né? Não é isso? Cada iteração vai ter o item da lista. Então, o primeiro item 0, por aí vai. Então, interação de lista. Então, se eu tenho 6 itens, cada um deles vai ser construído nesse item builder. Ó, tá vendo? Então, quando eu vou construir esse item, a primeira coisa que eu faço, eu crio uma variável aqui, a cada iteração, para verificar o seguinte, se o item está ou não no carrinho. Então, eu pego o carrinho de compra e uso o método content e vejo se aquele item, né, daquela vez, né, o primeiro item, por exemplo, verifico se está na lista, depois o segundo verifico. Então, cada item eu vou verificando se o cara já não colocou no carrinho de compras. Justamente para fazer esse efeito de estar marcado, desmarcado e numerar e desnumerar a sacolinha. Então, a gente vai ver. Para cada item, ele cria um list tile. O que é um tile? Cada quadro desse aqui, pessoal, ó, o quadro do lápis, o quadro da borracha, o quadro da tela de tinta, cada item é um tile. Ou seja, dentro de uma lista tem tiles. Em cada item da lista é um tile. Assim que a gente está usando o list view. Perceba que o professor comentou o OnTap, que iria para a página de detalhe, para a gente trabalhar em ordem aqui a lógica, né? Então, esse tile nosso, como é que a gente constrói ele? Vamos entender as partes de um tile. O tile ele tem aqui um título, tá? Que a gente está pegando o item da vez, o item da lista, naquele índice, e passando o nome, lápis. É o primeiro, né? O subtítulo, que é esse texto embaixo. Poderia colocar o texto da descrição? Eu poderia, né? Isso que é o subtitle aqui do tile. Nesse caso, eu estou passando alguns parâmetros, eu passei um ARP, né? O ARP, se você clicar aqui, a documentação já fala, né? Então, o ARP é um layout horizontal, né? Onde ele alinha, né, os elementos, tá? Nesse caso, o space aqui 8 é o espaço entre o item e outro, tá? Para não ficar grudado aqui, né? E o run space é o espaço entre linhas, tá? Enfim, configuração do ARP é para isso, para você dar uma organizadinha bacana. E aqui no corpo, no caso, eu pego a lista de produtos. Eu coloquei na linha de baixo para ficar organizado, mas né, estaria aqui, né? Lista produto, eu pego as tags. Quem são tags? Né? Porque lista produto index 0, por exemplo, não é o lápis. Então vamos olhar lá no produto lápis. A gente tem um list, né? Isso chamado tags. Então é o atributo tags do primeiro elemento, beleza? Então peguei aqui o tags e aqui eu gero um elemento iterável, né? Então esse método aqui que a gente chama de map, ele vai fazer um mapeamento, né? Vai nos retornar aí uma lista iterável que eu posso fazer tipo um for, né? Eu posso percorrer ela. Nesse caso, para cada tag ali, eu crio um chip. Chip é esse balãozinho bonito aqui, tá? Esse é o elemento. Esse elemento só é de texto, tá? E aqui eu concateno o texto. Lembra que eu falei por que você tem que botar o contrabarra lá no cifrão? Porque o
O cifrão, ele permite concatenar texto e variáveis do contexto. Então, ele vai pegar, né, cada item desse mapa, eu chamei de tag. Então, o primeiro item que ele achou é o desenho. O segundo, então, esse método map, ele vai iterar. Ele vai fazer isso para a quantidade de tags que eu tenho, tá? Resumindo, é isso. Isso que é o método map. Ele vai iterar. Então, ele deu o método map em tags, viu 3 elementos para cada um deles, né? Para cada tag, né? Criei essa variável aqui para fazer isso por nós, né? Ser uma variável de auxiliar. Ele fez o desenho, grafite, lápis. Criou aqui os 3 elementos. E o toList, né? Ele cria a lista contendo os elementos iteráveis, né? Então, isso aqui é a forma que eu consegui criar esses conjunto de chips dentro da onde do subtítulo, né, desse tile. Então, só estou usando o recurso e preenchendo de conteúdo. Resumidamente, é isso. Os outros recursos para vocês conhecerem mesmo. O que é o trailing? O trailing é a parte final, né, ou a cauda, né, do nosso list style. Então, eu botei o valor, peguei a lista de produto e usei o format C. Lembra que a gente fez lá o local para ficar em R-cifrão? Ele já coloca automático para você. Então, se sua aplicação tiver assim em dólar, essas coisas, e você puder alternar, né, os valores monetários, você já entendeu. Você vai ter que alterar esse cara aqui para formatar esse preço. Então, ele só tem o valor, né, 1,20, mas ele coloca o R-cifrão e a vírgula, né, no padrão brasileiro. Olha que legal. E o leading, essa parte da frente. Tá? Então, o leading eu coloquei um botão, um icon button. E olha só, pessoal, ele tem o atributo onPressed, no qual eu crio uma função. Olha o que essa função faz. Então, faz a mágica acontecer. Ou seja, pela primeira vez, vocês estão vendo, eu consegui mudar o estado da aplicação. Tá? Porque o grande lance de você ter o widget dinâmico é você mudar o estado dele. Ele deixar de ser essa forma estática. Que é quando eu clico, o botão muda de cor. Não é isso? O botão muda de cor. E quando eu desclico, ele muda e a sacolinha vai adicionando ou removendo de acordo com o clique. Então ele muda o estado. Muda o estado de quem? Da variável carrinho. Lembra? É um top level variable, né? A gente criou uma variável fora, né, das classes, então ela está em alto nível, ele percebe isso, foi criado lá, está sendo compartilhado aqui. Então, se já tiver no carrinho, ele remove da lista, usa a função remove, e remove aquele objeto, né, de acordo com o índice selecionado, né? Se não, ele vai fazer a adição desse item, né? Então ele vai buscar de acordo, claro, de acordo com o botão que você clicou e de acordo com o índice, né? São 6 vezes que ele vai criar um item desse para cada tile aqui. Então essa é a função onPressed que muda o estado do nosso clique. É isso? Ok. Dentro desse leading, né? Também dentro do ícone boot eu posso botar um ícone. No caso eu botei o ícone da seguinte forma. Isso aqui é um if, tá? É uma forma ternária do if. Então if no carrinho, se verdadeiro, ele coloca o link em vermelho. Se falso, ele coloca ele outline, que é esse ícone cinza aqui. Tá? Isso aqui é um if, tá, pessoal? Poderia criar, inclusive, um if como esse aqui, em vez de trabalhar dessa forma. Novamente, mais uma forma de você ver. Isso aqui é um if else, um if direto. Você faz numa única linha, se você quiser. Então, se no carrinho for verdadeiro, depois da interrogação, a condição, bota em vermelho. 2 pontos, se não, tá? E é assim que a gente faz essa mágica aqui. Mas é claro que não é só isso. A gente colocou então a função aqui para setar o valor da variável carrinho. Mas logicamente, você entendeu que a função icon ela é dinâmica. Por quê? Porque ela está dentro do lave, né? Do item aqui para nós. E esse ícone, né? Ele muda de acordo aqui com o clique. Ok? Deixa eu adiantar. Pessoal, uma coisa que você deve ter percebido é o seguinte, eu mudo o valor ali e ele muda na sacolinha. A gente vai ver como é que isso acontece, como é que ele percebe essa dinâmica, tá?
O Button Navigation, eu já falei, é só esse textinho aqui embaixo, né? Esse rolê todinho aqui, que é o Button App Bar. Eu já deixei na documentação aqui para vocês verem que tem vários estilos de barra, tá? Você pode estar utilizando, viu, pessoal? Então, a nível de exemplo, eu coloquei só uma barra mesmo, geral. O atributo Floating Button Action, isso aqui tudo faz parte do scaffold, tá? Ele está endocted, mas você pode testar aqui, por exemplo, esse botão. O que é o Action Button? Esse botão de ação aqui. Vou botar no centro aqui, só para ver o que vai acontecer. Ó, não fica muito agradável, né? Mas era só para a gente ver, né? Configuração do Floating Button. Então o Action Button ele está aqui, tem a opção do Float Action Button, o que vai acontecer com ele, e no caso ele tem um tooltip, quando eu boto o mouse em cima, carrinho de compras, e eu criei aqui um badge, né, que é esse númerozinho, ó, olha a variável aqui, o texto, né, ó, que é esse número aqui. Então o badge é esse tipo de elemento, tá? Você pode trocar a cor dele, tem outros elementos, mas no caso eu não coloquei, e coloquei um ícone que é a sacolinha de compras. E é claro que o desafio de vocês de ir para a página de subtotal já está aqui. É aqui que você vai fazer isso, ó, dentro dessa função. Aqui você fará o desafio da página de subtotal. Olha aí. Então, quando eu clicar ali, eu quero que ele vá para uma página que mostra os itens que estão no carrinho de compras e quanto o cara tem que pagar, né? Então, tá aqui bem abreviado. Você faz o desafio da página subtotal. Então, é aqui, ó. Você vai fazer aqui dentro, né? Essa operação. Mas, desafio para vocês. Clicando aqui, eu tenho que ter o subtotal. Ok. Então, pessoal, conseguimos finalizar essa página. Depois nós vamos ver a página de detalhe, né? Que vai ajudar vocês a executar o trabalho.